Hoje, dia 25 de fevereiro de 2018, nós estamos estudando a Páscoa, porque a Páscoa está se aproximando e é muito oportuno que nós entendamos o que é de Deus e o que não é, o que é bíblico, o que é tradição, o que é invenção, o que é mistura, né? O que é sincrético, que veio de outras filosofias e se misturou à revelação bíblica. Então é bom a gente ter discernimento para saber separar as coisas. E nós temos visto que existem 4 Páscoas. 4. Existe a Páscoa pagã, que eram ritos de fertilidade, de agradecimento pelas colheitas que acontecia. Até hoje existe essas festas. Tem aí os Wicca, que vão lá para Stonehenge, lá para Inglaterra. Tem gente que comemora até hoje a Páscoa pagã. Os Wicca são um deles. Então existe a Páscoa pagã, que eram rituais de fertilidade, de agradecimento pelas colheitas que os povos pagãos faziam. Existe a Páscoa judaica, que foi instituída por Deus exatamente com muitos propósitos. Foi instituído para que eles fossem educados na santidade. A Páscoa judaica foi instituída para que fosse um momento de descanso dos trabalhos, ou seja, tinha um propósito sabático. Tinha também a Páscoa a função de aproximá-los de Cristo, revelando a pessoa de Jesus Cristo. Tinha também a finalidade de protegê-los, como a gente falou na semana passada, da teologia cananeia, que eram esses pagãos fazendo essas festas, esses ritos de fertilidade, onde tinha sacrifício humano e coisas que Deus não queria que Israel se misturasse. E também tinha o fim, que nós vamos entrar nele hoje, o fim didático, de instruir as novas gerações. Na realidade, o grande fator de sedimentação, de coalizão, aquilo que une, aquilo que mantém a nação de Israel inteira, né? Os séculos vão passando e a nação não deixa de existir, né? Milênios se passam. Alguém já até disse que a maior prova da existência de Deus é o judeu. A maior prova da existência de Deus é o judeu, porque é um milagre esse povo existir até hoje, é um milagre. E um dos fatores, um dos motivos desse povo não deixar de existir, desse povo não perder as suas raízes, desse povo não perder as suas tradições, os seus valores éticos, os seus valores morais, é exatamente o fato de que existe a Páscoa. Porque a Páscoa tem essa finalidade, a Páscoa judaica tem essa finalidade didática. Então nós temos a Páscoa pagã, a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, que é praticada pela cristandade, e existe a verdadeira Páscoa, que é essa que o Senhor transcendeu da Páscoa judaica, usando os mesmos elementos da Páscoa judaica. Ele trouxe para a mesa do Senhor, que é a ceia, que é a verdadeira Páscoa. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E além de ter todos esses propósitos, a Páscoa, manter a nação de Israel íntegra, ser uma vacina contra a teologia cananeia, o que mais que eu falei aqui? Ser um descanso sabático, aproximá-los de Cristo, ensiná-los sobre a santidade. Tem também esse fim didático, porque a palavra fala que onde não há profecia, o povo se corrompe. O meu povo erra porque não tem quem instrua
E a gente vê isso no livro de Juízes, por mais portentosos, né, por maiores que fossem os milagres, as intervenções, os livramentos que Deus dava para a nação, assim que aquela geração morria, vinha outra geração que não conhecia o Senhor. Aí começava a se afastar tudo de novo. Eu penso que talvez a irmã Adélia e o irmão Américo entendam melhor o que eu vou falar, porque eu também já sou semi-idoso. Estou indo para 60, né? Daqui mais 4 anos eu tenho 60. Então, é uma coisa que a gente percebe. Quando a gente é novo, a gente erra numas coisas triviais, bobas, né? Às vezes a gente colhe consequências severas de atitudes e decisões que a gente toma, simplesmente ou por ignorância, errar por não ter conhecimento, ou por rebeldia natural, alguém idôneo, os nossos pais, nossos avós, um amigo mais idoso, um tio, não sei, alguém da família idôneo, muitas vezes nos adverte, tenta nos ensinar a respeito das consequências de certas decisões que a gente toma, e a gente simplesmente vai lá e bate a cabeça, né? Erra do mesmo jeito, porque tantas outras gerações erraram. Então é uma coisa que a gente percebe, quem já está semi-idoso igual eu, ou um pouco mais idoso como os irmãos, é que a gente vê os mesmos erros sendo cometidos geração após geração. Nós abatemos a nossa cabeça, aí a gente vê pessoas na casa dos 30, 40 também aprendendo essa lição, vendo que não deveria ter feito certas coisas que deveria ter feito outras. Aí a gente vê, já vem vindo uma geração na casa dos 20 errando os mesmos erros que nós erramos e depois que outra geração errou. Aí você vê os menininhos também chegando por falta de instrução, enveredando os mesmos erros que todas as gerações enveredam. Por quê? É como a gente vê lá no livro de Juízes. Aí se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e começou a adorar os Baalins. Aí fica aquele ciclo, né? Aquela coisa acontecendo. E a Páscoa tem exatamente o propósito de consolidar, de firmar, de estabelecer no consciente individual e coletivo nacional de Israel a firmeza da palavra e dos propósitos de Deus. Então a Páscoa serve muito bem para esse propósito didático, porque a instituição da Páscoa está aqui em Êxodo 12, conforme a gente falou, Israel saindo apressadamente do Egito, sendo resgatado pelo Senhor da escravidão. E quando a gente chega aqui em Êxodo 12, 24, a gente lê o seguinte: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. É algo que é para ser repetido ano após ano, e eles estão fazendo isso há 3.500 anos. Eles têm obedecido esse mandamento. Observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, e isso acontece na Páscoa. Até hoje, tem um momento na Páscoa em que 4 crianças se dirigem ao ministrante, quem está dirigindo a cerimônia da ceia da Páscoa, e elas fazem perguntas para o ministrante, à semelhança do que está dito aqui em Êxodo 12.
Bom dia. Então, a Páscoa tem essa função didática de perpetuar o temor do Senhor através das gerações. Era um dos propósitos. Mesmo porque a Páscoa, Israel, é a única nação do mundo que recebeu as suas datas comemorativas antes delas ocorrerem. Inclusive, o Trump falou que vai inaugurar a embaixada de Jerusalém, de Estados Unidos de Jerusalém, no dia 14 de maio agora. Amém. Dia do 70º aniversário de Israel, 70. 70 vai anos. inaugurar, ele já deu 1948, 2018. Já deu o endereço lá, vai inaugurar agora dia 14. Quando acontece setes e múltiplos de sete na Israel, você pode ficar de olho. Israel trabalha muito, Deus trabalha muito com Israel através desse ritmo, vamos dizer assim, né? Mas Israel, porque normalmente é assim, Bom dia, dona Elane. Bom dia. Você vai sair ou vai ficar? Não, eu só 70º aniversário de Israel. Fica de olho, hein? Vai batalha para acontecer agora. Não, eu sempre estou de olho. Não, ainda tem coisas para acontecer. Que pode acontecer, ó. Sim. Normalmente é o seguinte, uma pessoa importante visita Belo Horizonte, acontece um evento e depois esse evento é perpetuado. Normalmente toda festa, né? O Tiradentes morreu e fica comemorando o 21 de abril. O Dom Pedro levantou a espada lá e a gente fica comemorando o 7 de setembro. O Marechal Deodoro proclamou a República e a gente fica comemorando o 15 de novembro. Né? Todas as nações funcionam assim. As festas, normalmente, fazem a reminiscência de algo que já ocorreu. Mas Israel não. Israel é a única nação do mundo que recebeu as instruções sobre as suas festas antes que elas acontecessem. chique demais, né? Porque já tinha um significado. Sim, porque tinha esse papel profético. Eles comemoram o reino na festa das cabanas e o reino ainda nem aconteceu. Está lá na frente. E a Páscoa, ainda falando a respeito da importância da Páscoa, a importância da Páscoa é tanta que ela foi observada por Israel, né? Ela foi celebrada por Israel lá na véspera da libertação do Egito, lá na véspera, antes mesmo de sair do Egito. Então, de tudo que está escrito aqui na Torá, né, nos 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, de todas as instruções, de todas as festas, de todos os preceitos, de todos os cerimoniais, a Páscoa é o ritual mais antigo da velha aliança. A Páscoa precedeu a entrega da lei. A entrega da lei foi 50 dias depois. E a Páscoa também serviu também como meio de instrução de pai para filho. Nas férias, para não chegar nas férias, o pai ficava o filho. Que é o que a gente está falando, não é, irmão? É exatamente o assunto que a gente está falando, você está chegando, que ela tem muitas funções: ensinar sobre santidade, aproximar de Cristo, servir de vacina para a teologia cananeia. E um dos propósitos também que nós lemos, Êxodo 12, 26 aqui, quando vossos filhos perguntarem que rito é ele, tem essa função didática. Exatamente por ser o ritual mais antigo da velha aliança, é que ele é um ritual, um fator, um elemento consolidador da herança judaica, da memória judaica, de tudo que é judaico, né? Da unidade judaica, dos valores judaicos. E assim eles têm se mantido ao longo dos séculos. Então a Páscoa precedeu a entrega da lei, foi instituída antes do que qualquer outra festa judaica, é mais antiga do que o sacerdócio, é mais antiga do que o templo, é mais antigo do que qualquer
outro rito cerimonial, festa ou prática do judaísmo. A Páscoa é o grande fator, a grande coisa, sei lá como é que eu falo, é o grande, é aquilo que Deus mais usa para manter a integridade e a unidade de Israel. É isso que eu quero dizer. E quando a gente vai... É o grande vínculo, né? É o grande vínculo. É a grande coisa. É a grande festa, é o grande elemento, é aquilo que Deus mais usa. E quando a gente, como nós vimos, a Páscoa foi instituída em Êxodo 12, quando a gente chega em Êxodo 12, no verso 18, quando Deus está dando instruções a respeito da Páscoa, nós já sabemos, o macho tem que ser sem defeito, tem que ser um cordeiro macho, ele tem que ser separado no dia 10, ele fica sob observação no dia 10, 11, 12, 13, lá no dia 14 é que eles vão sacrificar, porque esse animal, porque ele tipifica Cristo, ele não pode ter nenhum defeito aparente, né? Então a questão externa é fácil de detectar. Você olha se ele não tem uma unha com problema, se o focinho não está torto, se está faltando um oi, né? Ele tem que ser íntegro, porque ele tipifica a pessoa de... Então observar do lado de fora é fácil, mas observar por dentro isso demanda tempo. Por isso que ele fica separado por 5 dias, do dia 10 ao dia 14. Porque se o cordeiro tiver com alguma piriri, tiver com algum problema de saúde, vomitando ou com doença, isso vai se manifestar nesses 5 dias. E aquele animal não vai ser próprio para a celebração da Páscoa. Eles deviam separar uns 3, 4, né, Carlos? Oi? Eles deviam separar. É porque cadê o microfone? Está aí pertinho. Ainda mais que está lá longe. Eles deviam separar assim, uns 3, 4, porque se alguma apresentação com problema tinha. Não, eles separavam milhares. Porque senão não dava, né? Milhares. Eram separados milhares. Né? Porque o judeu é prevenido. Se é para chicotear 40 vezes, não pode passar, ele chicoteia 39 para não ter problema. Então eles já separavam milhares. Não é nem 3, 4 vezes, né? São centenas. Porque senão se apresentasse problema, como é que você ia fazer, né? Depois? E aqui no dia, em Êxodo 12, 18, no verso 18, o Senhor instrui o seguinte: desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães ácidos. Quando a gente vai em Levítico 23, 5, que dá a mesma instrução, que é uma repetição, fala: no primeiro mês, aos 14 do mês, à tarde, ou à tardinha. Tem versões que traduzem tarde, tem versões que traduzem tardinha, e tem versões que traduzem noite. Mas o que Deus está ensinando é que no dia 14, à tarde, a Páscoa tinha que ser celebrada. Em Êxodo 12 fala: no primeiro mês, aos 14 do mês, à tarde, comereis asnos. No Levítico 23, 5, no mês primeiro aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. Em Números 9, 3, fala: no dia 14 deste mês, à tardinha, ao seu tempo determinado, celebrareis a Páscoa. Aí eu te pergunto, como que Cristo pode ter comido a Páscoa? Ele fala, eu tenho desejado, como é que é a palavra que aparece lá em João? Ardentemente, eu tenho desejado muito comer essa Páscoa com vocês. Ele falou. Todo mundo conhece o texto. Existem também os textos nos evangelhos onde ele comissiona, se não me engano, o Tiago e João, o Pedro e João, a irem fazer os preparativos da Páscoa. Esses preparativos normalmente ele era feito no dia 13, que é a véspera,
ou seja, o cordeiro já está separado desde o dia 10, e ele tem que chegar vivo no dia 14, ele é imolado no dia 14. E a gente sabe que o dia em Israel começa aproximadamente às 18 horas, de tarde, né? Pôr do sol. No pôr do sol. Tem até traduções onde eu falo que na realidade, nós vamos ver isso daqui. Que o termo aqui que é traduzido tarde, tardinha, noite é Ben Ha-Hereb, significa pôr do sol. Então é o pôr do sol. Ben Ha-Hereb. Hereb é tarde, né? Em hebraico. Nós vamos entrar nos pormenores, exatamente para responder essa pergunta. Então Cristo falou, vai lá e faz os preparativos da Páscoa. Aí eles conseguiram um cenáculo, um lugar espaçoso, mobiliado. Os apóstolos prepararam a Páscoa e chegando à tarde, à tardinha, ele se reuniu com os apóstolos e celebrou a Páscoa, conforme está narrado, que é a última Páscoa, a primeira ceia, chamada última ceia, que a gente tão bem conhece dos evangelhos. Todos os 4 evangelhos falam a respeito desse assunto. Então Cristo comeu a Páscoa com os seus discípulos. E ele também deu cumprimento ao tipo da Páscoa. O cordeiro pascal apontava tipologicamente para Cristo. Se a palavra fala que o cordeiro tinha que ser sem defeito, quando a gente vai lá em 1 Pedro, um versículo que o pastor Geraldo gosta muito, ele já citou 9.328 vezes nas suas pregações, que ele fala que nós somos resgatados pelo precioso sangue. É 1 Pedro 1,19. O pastor Geraldo gosta muito desse versículo, eu também amo muito esse versículo, né? Que não foi mediante prata e ouro que nós somos resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o cordeiro sem defeitos apontava para Cristo. O cordeiro tinha que ser separado no 10º dia de Nissan. No 10º dia de Nissan, Jesus se apresentou em Jerusalém. E ele sofreu uma bateria de perguntas dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Todos eles tentaram encontrar defeito em Jesus de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Lá em Mateus 22:46, depois de muitas pegadinhas, né, que tentaram fazer com ele, ele falou: olha, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe pergunta. Ele se submeteu ao escrutínio dos líderes de Israel, da mesma forma que eles examinavam os cordeiros. Na realidade, quando Jesus entrou em Jerusalém, se apresentando para Israel oficialmente, nesse exato momento os cordeiros estavam sendo separados lá do curral para serem examinados. E Jesus chega e se apresenta para o escrutínio dos líderes. E eles testam ele, gente, quem que é essa moeda? E testam ele de todo jeito e não encontram defeito nele. O próprio sumo sacerdote, falando pelo Espírito, falou a respeito disso, que um precisava morrer pela nação. O Pilatos falou 3 vezes: eu não vejo culpa. Ele mandou para Herodes devolveu, porque também não viu culpa. Ele falou, nem o Herodes achou culpa nele. O ladrão do lado da cruz falou, esse homem é justo. Ou seja, houveram inúmeros atestados da inocência de Cristo. Então ele cumpriu o tipo, ele era sem defeito. Ele se apresentou no dia 10 e ficou sendo examinado por 4, 5 dias e ninguém achou defeito nele. Nenhum osso podia ser quebrado, nenhum osso dele. Então ele preenche completamente o tipo. Essa questão, no primeiro mês às 14, no mês à tarde, é a Páscoa do Senhor. Existe um debate, como todo assunto judaico,
existe um debate muito grande a respeito de quando é que é essa tarde. Por quê? Porque às 18 horas começa o dia 14 de Nissan. Ali já é tarde. E ao final do 14 de Nissan também termina em uma tarde. A partir das 15 horas até as 18 também é uma tarde. E depois de muita discussão, na realidade existem, como é que fala a palavra? Existem alas do judaísmo, vamos dizer assim, né? Grupos judaicos que praticam de uma certa forma. Porque existe lá os judeus que vêm da Espanha, tem os judeus que vêm da Alemanha, os sefardim, os askenazim, já ouviu falar disso, né? Cada grupo de judeu, conforme o lugar do mundo, a Páscoa ela tem ligeiras variações, em detalhes, não no essencial, em detalhes. Um deles é essa questão de quando celebrar a Páscoa. Então tem judeus que celebram a Páscoa assim que o dia 14 de Nissan começa, e tem judeus que celebram a Páscoa quando o dia 14 de Nissan termina. Porque eles não têm certeza de quando é que é essa tardinha. O que foi estabelecido por Hillel, já ouviu falar desse moço? Hillel, o ancião, era um homem, um escriba, um homem estudioso da Torá, um dos rabinos mais respeitados da história de Israel. Ele viveu do ano 60 a.C. até o ano 10 depois de Cristo. Ele viveu por 70 anos. Ele era contemporâneo de quando Cristo chegou. Ele foi contemporâneo de Herodes. E ele que padronizou, né, que organizou os detalhes da festa da Páscoa, num caderno que tem lá na Mishnah, que é um estudo das leis, chamado Haggadah. O Haggadah é o manual de instrução da ceia pascal judaica. Eles seguem ele, porque lá tem as rezas, tem os horários de acender as velas, quando é que você come a erva, tem tudo isso é organizado minuciosamente, detalhadamente. Quem organizou isso era o Hillel, e isso era válido nos dias de Cristo. Era vigente. Era vigente, exatamente. Era o que vigorava nos dias de Cristo, e vigora até hoje. É a Páscoa conforme organizada nos seus detalhes por Hillel, que nada mais foi do que um compilador das tradições orais que já vinha desde o ano 1500 a.C., desde a época do Moisés. Então fica a pergunta: como pode Cristo ter comido a Páscoa? E ao mesmo tempo ter sido a Páscoa? Porque acaba que os judeus, na sua maioria, estipularam que o cordeiro era guardado desde o dia 10, durante todo o dia 14 de Nissan eram feitos os preparativos. Às 15 horas da tarde, o cordeiro era imolado, para a tardinha ele estar sendo comido, o cordeiro pascal. Então o judaísmo, na época de Cristo, estipulou que o horário certo ou ideal para o sacrifício do cordeiro pascal era às 15 horas, exatamente a hora que Cristo morreu. Então, como pode Cristo ter comido a Páscoa e ter sido a Páscoa? A gente sabe como isso foi possível se você vai no hebraico, que é a língua na qual foi escrito o Velho Testamento, onde o texto é traduzido tarde, tardinha, noite. No hebraico é Ben Ha-Erebim, que significa entre os pores do sol. Bin, in e y e m no final do hebraico significa plural. Então quando eu falo assim, no mês primeiro,
aos 14 do mês, entre os 2 pores do sol, essa que é a tradução correta, entre as 2 tardinhas, é a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque o dia 14 de Abib, ele ficava encaixado entre esses 2 pores de sol. O pôr do sol que dá fim ao dia 13 e início ao 14, e o pôr do sol que dá fim ao 14 e início do 15. Então o que Deus estava dizendo é, em qualquer horário desse dia, você pode matar o seu cordeiro e celebrar a Páscoa. Mas mesmo porque eram milhões de pessoas, eram milhões de famílias, eram milhões de providências que tinham que ser tomadas, então precisava de um período largo, um período mais amplo, de 24 horas. Porém, os líderes, eles definiram que a ceia, a Páscoa, tinha que acontecer às 15 horas. Ainda que o texto da Torá diga que é entre os pores do sol. Porque a palavra Ereb, que é traduzida, que significa pôr do sol, vem da raiz Arab, a palavra Strong 6150, que tem a ideia de escurecer, cobrir uma textura, é o crescer sombrio da noite enquanto o sol vai se pondo. É cada vez menos luz e cada vez mais trevas. É o crepúsculo, é um período em que não é nem dia, mas também não é noite. Está havendo uma transição, as cores estão se misturando no céu. A claridade do dia que termina com a escuridão da noite que chega. Então a ideia da palavra Ereb, Ben Ha-Erebim, tem a ideia de misturar, de interferir. E tudo isso fala de uma textura fruto de uma mistura. Quando a luz se mistura com a escuridão, ela se torna crepúsculo. E esse é exatamente o período em que foi traduzido aqui em Êxodo 12, 18, Levítico 23, 5 e Números 9, 3. No mês primeiro, aos 14 do mês, entre os pores do sol, entre esses 2 períodos em que a luz e as trevas se misturam, entre os pores do sol, é a Páscoa do Senhor. Então, dependendo de Deus, sob a ótica da revelação, a Páscoa poderia ser comemorada em qualquer momento do dia 14 de Nissan. Não podia ser antes da tarde que ele começa e nem depois da tarde que termina o 14 de Nissan. Porém, a liderança determinou que o horário é às 15. Ficou isso como uma tradição. Exceto quando existiam algumas situações especiais na qual a Páscoa não podia ser comemorada nas 2 tardinhas. Que nós cremos, eu estou percebendo pelo estudo, que essa foi a provisão de Deus. Porque Deus deixou a coisa flexível, o mandamento tinha essa flexibilidade de a Páscoa poder ser comida em qualquer momento do dia 14 de Nissan, desde que ele começava até o momento que ele terminava, desde o crepúsculo que dava início a ele até o crepúsculo que dava fim a ele, o 14 de Nissan, exatamente para providenciar uma forma do Senhor cumprir a Torá. Porque se Jesus Cristo, como judeu, fosse para a cruz sem cumprir a Torá, ele era réu de morte, ele era transgressor da lei. E Tiago fala que qualquer que transgredia um dos mandamentos, transgrediu todo. Se Jesus fosse para a cruz sem cumprir a Páscoa, a palavra fala que quem não cumprir esse rito vai ser extirpado do meu povo. Ele seria transgressor da lei, Jesus Cristo. Ele não teria cumprido toda a lei. Porque chegou 14 de Nissan, ele foi morrer em vez de cumprir a Páscoa. Ele tinha que comer a Páscoa. Ou então comer a Páscoa na cruz, enquanto estava crucificado.
Alguém ia ter que pôr na boca dele. Então Deus providenciou propositadamente uma forma, uma lacuna técnica, né, dentro da coisa, para que Jesus pudesse comer a Páscoa no iniciozinho do 14 de Nissan e estar sendo a Páscoa no final do 14 de Nissan, dando cumprimento a... Porque ele comeu a Páscoa entre os dois pôres do sol e morreu antes do pôr do sol. Aí você me pergunta, mas se era estabelecido, ainda que a Torá instrua que a Páscoa poderia ser comida pelo judeu em qualquer momento de 14 de Nissan, mas as autoridades estabeleceram que a Páscoa só podia ser sacrificada às 15 horas, como Cristo conseguiu comer antes da hora, junto com os seus? Porque dentro da regulamentação da Páscoa está determinado que, no caso de algumas ocasiões especiais, a Páscoa podia ser comemorada nas duas tardinhas, tanto a tardinha que dá início ao 14 como a tardinha que dá fim. E já foi depois do pôr do sol que ele comeu a Páscoa. Como é que é? Depois do pôr do sol que ele comeu a Páscoa. Sim, Jesus, quando o 14 de Nissan já tinha acontecido. Já no dia da Páscoa. Sim, é isso que Deus ensinou em Êxodo. Aí ele cumpriu a lei Sim. e a tradição, ele morreu na tradição judaica às 15 horas. Dando cumprimento ao tipo. Exatamente. Dando cumprimento ao tipo. Carlos, eu só queria comentar, porque pelo que você disse ali da tradição, nem os fariseus podiam reclamar, porque estava certo no horário deles e estava certo no tempo de Deus. Então, Sim. não tinha nem por onde eles... Mas mesmo assim, para não ter controvérsia de Cristo comer adiantado a Páscoa com os seus antes da Páscoa, esse foi um ano em que uma situação especial provavelmente aconteceu. Porque tinham certas ocasiões, ainda que as autoridades judaicas estabeleceram que a Páscoa só podia ser imolada às 15, em alguns anos as autoridades estabeleciam que podia ser comida em 2 horários, na primeira tardinha e na segunda, a tardinha que começa Nissan 14 e a tardinha que termina 14 Nissan, no caso de algumas situações especiais. Que situações eram essas? A Páscoa acontecia no 14º dia do mês de Nissan, quando o cordeiro da Páscoa era imolado após ter sido guardado desde o dia 10. E o dia 1, esse vos será o primeiro dos meses, o mês de Abib e Nissan, o mês da Páscoa. O início do mês era determinado pelo avistamento da lua nova. Você já viu, a lua nova é a lua mais apagadinha que tem. A lua cheia é fácil de ver, não é? É a lua mais fácil de ver. A crescente e a minguante também é razoavelmente, mas a lua nova, que determina o início do ano, o início do mês de Nissan, para determinar o início do primeiro dia, para poder determinar o 10º dia, para poder determinar o dia 14, que é o dia da Páscoa, tinha que ser preciso. E a lua nova é uma lua muito discreta. É uma lua muito discreta. Então o que é que se fazia? 2 atalaias, eu já falei sobre isso aqui. 2 atalaias, 2 testemunhas iam para o alto do monte. Lá no alto desse monte, eles ficavam de olho. Porque assim que a lua nova, que é quase invisível, no seu primeiro segundinho que ele aparecesse no horizonte, ele tinha que ser anunciado. Então 2 testemunhas ficavam lá no alto do horizonte. A lua nova apareceu ali, você viu? Não, não vi ainda não. Viu? Olha lá, eu estou vendo aqui. Tá muito difícil. Não, eu vi. Agora eu vi. Assim que as 2 testemunhas vissem, eles tocavam um chofar lá do alto da montanha. Aí o sacerdote lá embaixo já sabia, o ano novo começou.
porque o ano novo começava com o avistamento da lua nova. Aí assim que a lua nova era avistada, isso quer dizer que o ano começou. O judaico, o Nissan, começa com o avistamento da lua nova. 2 testemunhas viram no alto da montanha, tocam o chofar, as autoridades lá embaixo escutam o chofar, começa a repicar o chofar por toda a terra de Israel. Quando a distância era muito grande, que o chofar não alcançava, eles faziam fogueiras, pequenas fogueiras no alto da montanha. Isso era hoje em dia seria mais fácil passar um zap, né? Mas antigamente eles não tinham esses recursos que a gente tem. Então eles acendiam fogueiras e tocavam chofar para que toda a nação de Israel soubesse. 3, 2, 1, ano novo! Aí era o ano novo deles. Aí começava Nissan. 10 dias depois separava o cordeiro. Mais 4 dias depois imolava o cordeiro e era a Páscoa. Mas às vezes o testemunho das testemunhas lá no alto da montanha era incerto. Mau tempo, nublado, alguma coisa acontecia, a cevada talvez não tivesse madura o suficiente, talvez a chuva de inverno não parasse. Às vezes as chuvas de inverno foram muito grandes, muito intensas, e causou a interdição de estradas, pontes, inibindo, atrapalhando os judeus virem de toda a nação para celebrar a Páscoa na capital. Às vezes o número de cordeiros adequados não era disponível. Ou seja, tinha algum fator calamitoso que de alguma maneira atrapalhava a determinação do início do ano ou a celebração da Páscoa. Quando isso acontecia, as testemunhas não conseguiram dar testemunho preciso do avistamento da lua nova. O que eles faziam? Eles celebravam a Páscoa no comecinho de 14 Nissan e no final. Se a gente tiver errado o dia, um desses dois é 14 Nissan. Ou seja, vamos celebrar uma Páscoa no começo e no fim, que se a do começo for a do fim, beleza. Se a do fim é que a do fim, beleza também. Ou seja, para evitar confusão e incerteza, para não ter problema com a lei, para dar cumprimento, em anos em que algum motivo excepcional acontecia, chuva, cordeiro insuficiente, dificuldade de trânsito ou qualquer outro, eles determinavam que a Páscoa podia ser comida nas 2 tardinhas. Eu penso que providencialmente foi o que aconteceu no ano da morte do Senhor. Alguma coisa aconteceu, os rabinos não puderam decretar que era só às 15 horas e tiveram que flexibilizar, permitindo que o povo celebrasse. E quando isso acontecia, a primeira Páscoa era celebrada familiarmente, em particular, lá, você e sua família, seus amigos, e às 15 horas é que tinha a Páscoa oficial, nacional, aquela em que o cordeiro era sacrificado lá dentro do templo, que aí as pessoas sabiam que a Páscoa efetivamente estava acontecendo. Vai dar tempo de nós entrar em todos os detalhes do Seder? Não. Seder, né? Que é a Páscoa judaica, aos 50 certinho. Então, na semana que vem, foi por isso que Cristo conseguiu comer a Páscoa e, ao mesmo tempo, ser a Páscoa. Primeiro que a lei permitia, entre as tardinhas que falam no texto. Não há tardinha, entre as tardinhas. Ereb ben, como é que é? O termo aqui Ben ha-Ereb. E uma vez que Cristo se assentou com os seus à mesa, ele cumpriu o ritual da forma como está prescrito tanto na lei como nas tradições, que nós vamos ver que os componentes da Páscoa eram tão somente o cordeiro
as ervas amargas e o pão azedo. Aí o judeu acrescentou o vinho, o judeu acrescentou uma sobremesa, que é o haroset, ele acrescentou ovos para lembrar da destruição de Jerusalém, ele acrescentou um monte de coisa. Inclusive a Páscoa judaica, que é comemorada por 89% dos judeus, não é feita com cordeiro. Eles usam o pescoço de um frango ou de uma galinha. Mas nós vamos ver as distorções que aconteceram aí na semana que vem. Amém? Pastor Geraldo.